minha primeira formação também não foi uma coisa assim, não foi uma experiência legal que eu tive. Ali eu já sentia o impacto e algumas certa resistência com a minha pessoa por conta da minha origem, por conta de ser pobre, por conta de ser mulher, de ser preta, né? E assim, partia principalmente dos professores, assim, sempre duvidando, mas nossa, aí você fez tal trabalho, nossa, mas você comprou? E por conta desse destaque, a minha turma, assim, na faculdade vem me excluindo. Eu sinto uma certa resistência com a minha pessoa. Quando eu manifesto a minha opinião em sala, eu percebo olhares, gente fazendo careta, ou tem gente que fala, olha com aquela cara tipo, lá vem a neguinha de novo falando de gente preta. E assim, é pra ser uma coisa assim, tão normal, tão natural, porque assim, a gente está no Brasil, mais da metade da população é preta. O fato de fazer sucesso, de fazer bons trabalhos incomoda, e não incomoda por qualquer coisa, incomoda porque eu sou preta e porque eu sou da periferia, né, eu sou mulher. Então assim, as pessoas não estão habituadas, o Jay-Z, a Beyoncé, eles podem prosperar à vontade, ter o destaque que for. Mas eu que estou aqui, que estou perto, que sou uma pessoa que é alcançável, gera desconforto nas pessoas. A primeira vez que eu desfilei na Casa de Criadores foi para o Fernando Cozendei, que já vinha de um histórico de fazer desfiles com outras corporeidades dentro da casa. E aí quando eu cheguei em São Paulo, o primeiro estilista negro que me pegou na chincha e falou assim, vamos fazer um bafo juntos, foi o Isaac Silva. Isso há pouco tempo, né? Eu estou há 3 anos aqui. E agora, assim, né, sei lá, no último 1 ano e meio pra cá, ou 1 ano, que eu vejo agora outras performatividades de corpos negros dentro da passarela. Eu fiz da última vez na Casa de Criadores 3 desfiles. E aí depois eu fui olhar, assim, né, na timeline do Instagram, eu tinha postado os 3 desfiles, falei, olha, que bafo, porque tem aí 3 possibilidades de muitas, que nós, todas, pessoas negras, podemos apresentar como imagem, como estética. E isso vem porque a gente está, desde 2013, que para mim é um marco bastante importante, imagino para todo mundo, historicamente, né? A gente vem empurrando a porta para que mais pessoas possam entrar e para que mais pessoas possam falar, que mais pessoas possam apresentar suas ideias. Comecei com esse trabalho através de um incômodo dentro das pesquisas que eu comecei a fazer, e na época, em 2012 para 2013, não havia nada de referência de estilo dentro de uma vestimenta adequada para certas ocasiões. Eu já cheguei a pensar em parar várias vezes e hoje em dia eu retomei com muito mais força dentro do que eu estudo cada vez mais, trago mais enriquecimento de conhecimento mesmo, né? Trazendo essas novidades, e cada vez mais está tendo profissionais, mulheres negras, isso é muito bom, que também trazem o olhar delas para esse mundo da moda. A problemática que eu vejo desde a época que eu comecei é de não ter essa referência. A gente não tem. Hoje que tem um pouquinho mais de uma com outra profissional, mas quando vai em eventos grandes não tem alguém que tem essa referência como consultoria de imagem. Tá? Fala-se muito de moda, mas da consultoria de imagem e estilo em si não tem uma referência de mulher negra que esteja lá no palco para poder falar sobre isso. Não sei se todo esse movimento do povo negro tendo essa atitude, né, de se colocar, de buscar se expressar cada vez mais, está fazendo com que exista uma abertura maior, mas isso não foi sempre, né? Eu tenho 30 anos de profissão e muitas vezes eu procurei assim, em alguns lugares e foram poucos. Como cabeleireiro eu era uma pessoa muito de cuidar do outro, né, de ouvir o outro. Eu acho que isso, de alguma forma, foi abrindo espaço, as pessoas me entendiam como uma pessoa generosa, e durante muito tempo eu achei que isso fosse uma coisa muito positiva para mim, né? Depois de um tempo eu comecei a refletir que
Na real, acho que esse lugar aí é um lugar muito de submissão, né? De você tá repetindo padrões, né? Do negro na sociedade, sempre cuidando do outro, no papel de serviçal. O futuro que eu penso, que eu quero que aconteça, é isso, de uma menina assim como eu, chegar ter esse seu embasamento, mas chegar numa universidade ou no mercado de trabalho e não ter que se desdobrar ou ter que doutrinar as pessoas a seu respeito, somente trabalhar, sabe? Não ter que provar 20 mil vezes que ela é capaz daquilo ou ser analisada o tempo todo sobre será que vai, será que não vai? Que você possa naturalmente falar e fazer sobre as coisas que você gostaria de ser. Eu tenho uma amiga, a Aline Ramos, que ela fala assim, eu quero ser fútil, sabe? Eu quero falar sobre o batom, o último lançamento da fulana de tal, sabe? Eu quero sentar na mesa do boteco e falar, sei lá, sobre qualquer outra coisa banal, sem ter que ter sempre a preocupação de estar doutrinando as pessoas. Como mulher negra, trabalhando dentro da moda, né? Mesmo dentro da indústria ou como na academia, né? É um desafio, porque você se vê naquele papel de que você tem que ser melhor sempre, você tem que saber tudo, que você não pode errar. Já sofri vários processos complicados, já pensei muitas vezes em desistir da moda, porque você sempre é olhado para estar num cargo operacional. Mas eu vejo que hoje, com 17 anos dentro da moda, eu não precisaria estar fazendo coisas que eu vejo que pessoas que trabalham 1, 2 anos já não estão mais fazendo operacional. Né? Você pode estar num papel de decisão, de tomada de decisão, só que a sua palavra ela não vale exatamente porque você é uma mulher negra. Estar na moda hoje e gostando de fazer o que eu faço é um processo de resistência. Existem 2 caminhos para empreender, ou você empreende por necessidade ou por oportunidade. E eu vejo que hoje, né, muitos profissionais negros dentro da indústria da moda já estão empreendendo por oportunidade, não só por necessidade. Então, acho que isso me deixa muito feliz, assim, de poder estar junto dessas pessoas.